Evangelho do Dia. A Palavra de Deus comentada e narrada. Bom dia! Estaremos refletindo hoje o Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 8, versículos de 27 a 33. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: "Quem dizem os homens que eu sou?" Eles responderam: "Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas." Então ele perguntou: "E vós, quem dizeis que eu sou?" Pedro respondeu: "Tu és o Messias." Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: "Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus e sim como os homens." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem dizem os homens que eu sou? Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. O evangelho que a liturgia de hoje coloca diante de nós chama a nossa atenção sobre algo fundamental na nossa vida: conhecer Jesus. Sem conhecer Jesus, ficamos na superficialidade da fé, sabendo quem é Ele teoricamente e não através de uma experiência profunda com Ele. O texto começa dizendo que Jesus partiu com seus discípulos. Partiu para os povoados de Cesareia de Filipe e no caminho ele perguntou a eles: "Quem dizem os homens que eu sou?" Com certeza, Jesus não estava interessado em saber o nível de sua popularidade. O que ele queria saber mesmo era se o povo já tinha conhecimento do seu messianismo. Os discípulos então responderam: "Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas." Não satisfeito com o que o povo pensava a seu respeito, Jesus volta a pergunta para os próprios discípulos: "E vós, quem dizem que eu sou?" Quando essa pergunta é direcionada a eles, houve um silêncio. Afinal, desta vez a resposta teria que ser pessoal e não em nome do povo, o que é fácil, pois responder em nome do outro não compromete. Pedro foi o único que respondeu, e respondeu com firmeza: "Tu és o Messias." Esta resposta de Pedro agradou a Jesus, pois ele sabia que esta sua afirmação não era de fundamento teórico e sim fruto de sua experiência com ele. Jesus, então, proíbe severamente aos discípulos de revelar a sua identidade. Afinal, um povo que esperava por um Messias triunfalista com poderes políticos jamais aceitaria o Messias na condição de servo. Alguém que tivesse o olhar voltado para os pobres, para os pequenos. Jesus sabia que ele não seria reconhecido como Filho de Deus sem antes passar pela cruz. Pedro reconhece Jesus como sendo o Filho de Deus, mas demonstrou não estar pronto para assumir o seu discipulado, pois ele ainda carregava consigo a mentalidade do mundo, alimentando dentro de si a ideia de um Messias glorioso, mas sem a cruz. O que desagradou Jesus e resultou para Pedro uma bronca: "Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim
como os homens. Jesus, que conhece o interior das pessoas, percebe de imediato a dificuldade dos discípulos em aceitar o desafio da cruz. E no desejo de fazê-lo compreender a importância deles não fugirem da cruz, Jesus afirma categoricamente que seria impossível segui-lo sem a cruz. O seguimento a Jesus inclui a cruz, porque a nossa adesão a Ele nos levará a atitudes que contrariam os opositores do projeto de Deus. Este episódio é um alerta para todos nós que afirmamos conhecer Jesus. Afirmar que conhece Jesus não é algo simples, é comprometedor, pois quem afirma conhecer Jesus torna responsável pela continuidade da sua presença aqui na terra. Saber quem é Jesus é muito mais do que saber que Ele é Deus. Isso até o adversário sabe. Saber quem é Jesus implica em comprometimento com a sua causa, em dar continuidade à sua presença aqui na terra, no cuidado com o que lhe é de mais precioso, que é a vida humana. Muitos de nós professamos a nossa fé em Jesus, mas não o conhecemos de fato. Ficamos somente no conhecimento teórico, que não nos dá autoridade para falar dele para o outro. Meu irmão e minha irmã, é pela fé que reconhecemos Jesus como nosso Deus e Senhor, o que não é fruto de nenhum esforço humano e sim do nosso acolhimento ao dom da fé. Hoje Jesus continua a nos perguntar: e para você, quem eu sou? A nossa resposta não chegará a Ele com palavras, e sim com as nossas atitudes do dia a dia. Amém? Oremos. Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso em Cristo Jesus. Graças, Pai, porque como um pai tem piedade dos seus filhos, o Senhor tem compaixão dos que o temem. Sabe de que somos feitos e não se esquece de que somos pó. Nos amas desde sempre e para sempre. E por nos amar tanto, quer nos salvar, quer nos libertar, quer nos reconciliar com o Senhor em Cristo Jesus, para participarmos convosco do vosso reino de amor. Graças, Pai. Glórias e louvores a vós, Senhor. Pai Santo, na força de vosso Espírito Santo, ajuda-nos, Senhor, a agirmos segundo os vossos pensamentos. Seja no cuidado da criação, seja no seguimento de Jesus, em autenticidade e verdade para com o Senhor e com os irmãos. Amém. Santa Maria, Mãe de Jesus e nossa, rogai a Deus por nós, Mãe, e ajuda-nos a reconhecermos e a proclamarmos Jesus Cristo, Filho de Deus Pai, nosso Senhor e Salvador. Amém. Meu irmão, minha irmã, que você tenha um excelente e abençoado dia. Fique na paz de Jesus e até amanhã.